Vamos falar de CBF. Pai do Neymar, de acordo com o jornal O Globo, vetando o nome do Jorge Jesus. Acredite se quiser. Olha a que ponto a gente chegou. É curioso. O nome do Jorge Jesus, que já foi o primeiro da lista, Mauro, nem ser falado mais, né? Ser colocado ali em último da fila. Ancelotti, foram atrás do Ancelotti de novo, surgiu o nome do Abel Ferreira. É uma situação e outra, né, Mauro? Tá virando uma palhaçada já. Negócio de escolha de treinador da seleção brasileira. É sempre uma novela. O tempo vai se passando e o cargo de técnico da seleção brasileira continua vazio. A notícia da vez é que, segundo o Globo, pai de Neymar teria vetado o técnico Jorge Jesus para assumir a seleção brasileira. Veja só o que rolou. Vamos falar de CBF. Pai do Neymar, de acordo com o jornal O Globo, vetando o nome do Jorge Jesus. Acredite se quiser. Olha a que ponto a gente chegou. O pai do Neymar conversando com o presidente da CBF para vetar. Pilhado, você tem certeza que isso aconteceu? Não. Mas também não duvido nada que tenha acontecido. Nada, porque de repente o nome do Jorge Jesus parou de ser falado. De repente. E todo mundo sabe, quem não gosta do Jorge Jesus na seleção brasileira? Neymar. Quem que o Jorge Jesus deixou claro que não tá bem fisicamente, que no time dele não ia furar filinha por ser mega star? Neymar. Então, a gente tem que ver isso, porque minha visão. É por isso que a seleção brasileira tá uma bosta. É por isso que a seleção brasileira não ganha mais nada. Se jogador que nem tá no seu auge tá mandando na seleção brasileira, como é que a gente quer ganhar alguma coisa? Como é que a gente quer disputar alguma coisa quando pode ter um treinador bom, com o estilo de jogo da seleção brasileira, que faz o time jogar vetado? Porque o Neymar não quis. Aí é brincadeira. A gente ainda vai falar sobre essa situação que eu acho patética e que mostra porque que desde 2006 o Brasil coleciona só fracasso com essa entidade, né, que comanda o nosso futebol. E aí eu ainda vejo gente apoiando. Não, mas tem que escutar o jogador. Cara, é sério que o Neymar, na atual situação, manda na seleção? Porque eu digo uma coisa, eu não acho que o Neymar pode fazer essa seleção jogar bem. O Jorge Jesus, eu acho que poderia fazer essa seleção jogar bem. Então, é o que eu digo, o nome do Jorge Jesus, ele estava ali entre os favoritos da CBF. De repente, virou o último da fila. E aí, eu não acredito que seja coincidência. E pra mim, é um absurdo, é mais um absurdo da CBF. Um jogador que mal tá jogando, mandar, vetar nome de treinador, dizendo quem vai ser o treinador da seleção brasileira. E pra mim, isso mostra por que a seleção tá uma bosta há tanto tempo. O que eu queria perguntar pra você, Vamp, você já viu jogador mandar em quem vai ser treinador de seleção brasileira? Em algum momento você soube que o Ronaldo influenciava em escolha de treinador? Que o Rivaldo, que o Ronaldinho Gaúcho, né? Que esses medalhões da época. E outra, você acha isso certo? Você acha que se o cara é o nome fodão do time, da seleção, ele tem que influenciar? Teve um problema nas eliminatórias de 2002 em Montevidéu e o Romário parou de ser convocado. O Romário não foi lá no Ricardo Teixeira, nos casos, o cara não dava essa liberdade, não. Não tinha essa liberdade. Dizia, tira o treinador. O Filipão nunca ganhou nada com a seleção, não foi campeão do mundo, não foi campeão de Copa América. Eu já tenho o serviço especial da seleção aqui, vários jogos. E se isso for verdade mesmo, o Edinaldo aceitar isso, porque vocês podem falar o que quiser. Agora, ó, Marco Paulo Del Nero, Marinho e Ricardo Teixeira não dava essa liberdade, não. Se teve essa liberdade de o pai do Neymar, se isso for verdade mesmo, chegar no Edinaldo e falar que não, esse aí não pode ser o treinador, isso é um absurdo do absurdo. Quando você tem um grande astro numa seleção, num time, ele influencia em quase tudo. Agora, o Neymar, ele tá longe do auge dele. O Neymar nem jogando direito tá. Você mesmo diz que o Neymar é um jogador imaginário. Porra, se um jogador imaginário tá influenciando no nome do treinador da seleção brasileira, porque aí, Mauro, leva-se a crer
que interessa mais uma panela na seleção brasileira do que a seleção jogar bem. E aí é claro, né, que tem até uma nota da CBF, né, negando. Mas eu já vou deixar claro pro Bruno Landi também o que eu penso. A CBF não vai fazer uma nota dizendo, pessoal, realmente conversamos com o pai do Neymar, realmente ele vetou o nome de Jorge Jesus e ele está fora da nossa lista. É óbvio que a CBF vai negar. A CBF não vai assumir que o seu presidente não tem moral nenhuma dentro da entidade. A CBF não vai assumir que o seu presidente não entende nada de futebol. Que quem manda na CBF é um jogador que mal joga na atualidade. Eu não tenho nada contra o Neymar, tá? Mas eu tenho contra essa situação do futebol brasileiro. É curioso. O nome do Jorge Jesus, que já foi o primeiro da lista, Mauro, nem ser falado mais, né? Ser colocado ali em último da fila. Ancelotti, foram atrás do Ancelotti de novo, surgiu o nome do Abel Ferreira. É uma situação e outra, né, Mauro? Tá virando uma palhaçada já. Negócio de escolha de treinador da seleção brasileira. É sempre uma novela. Informação do jornal o Globo, segundo uma fonte que eu consultei hoje, procede. Tá? Houve sim, segundo essa fonte, diria um veto, né? Mas ficou claro, foi dito para o presidente da CBF que o nome não agrada, né? Digamos assim. O que não é novidade, a grande novidade é esse contato feito aí, realmente bem bizarro, né? Quem é que concorda com isso? Quem sem consciência vai falar, não, tá certo, o pai do Neymar tem que ir lá mesmo dizer que deve ou não. Mas que nem os fãs do Neymar, se eles torcem de fato pela seleção, vão pensar, tem cabimento, gente. Isso é um negócio muito, muito inverossímil. Bem, então pode ser, essa fonte falou, pode ser que isso até seja bom para o Jorge Jesus, o nome dele não está descartado, justamente pela repercussão negativa, com um outro detalhe, que é essa indefinição do Carlo Ancelotti, que quer esticar a corda até o dia 25, que é quando termina o Campeonato Espanhol. Então ele quer cumprir ali o contrato dele até o final desse Campeonato Espanhol. Isso dificulta, porque dia 25 termina, 9 dias antes, se não me engano, dia 16, tem que ser apresentada a lista de convocados. Essa convocação talvez tenha que ser feita pelo Juan, olha que coisa, né, porque não tem ninguém para fazer esse papel. E aí, no caso, o jogo dia 4, olha só a distância, do dia 25, né, para o dia 4, uma distância aí de 10 dias entre o último jogo do Real Madrid no campeonato, que poderia marcar a despedida do Carlo Ancelotti, e o jogo da seleção. Ele teria que se desvincular, fazer tudo muito rápido, né? Rescinde, já assina outro contrato, já viaja, e a lista de convocados seria feita por uma outra pessoa, ou então ele mandaria uma lista sem que ninguém soubesse. Tá aqui a minha lista aqui. De qualquer maneira, é bem bizarro, né? Você imagina? Qualquer situação dessa não faz sentido. Então, diante disso, vai seguir essa indefinição. Mas não dá para descartar ainda o nome do Jorge Jesus, não. Apesar dessa oposição, ele é o nome mais acessível, né? Porque ele está disponível no mercado. Ele poderia assumir imediatamente o cargo e já começar a pensar nos 2 jogos. E tem isso também, os jogos não são fáceis. Equador fora e Paraguai em casa. O Paraguai venceu o Brasil lá em Assunção. O Paraguai está 8 jogos invicto, o time virou o fio, está brigando por vaga na Copa com toda a força. Já venceu o Uruguai, venceu a Argentina, além do Brasil. Foi buscar um 2-2 na Colômbia quando perdia por 2-0. Então é um jogo difícil. Tudo indica que será um jogo difícil, e o Equador tem uma campanha melhor que o Brasil, mesmo perdendo pontos por escalação irregular. Já deixa o dedão no like e não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade do mundo do futebol. Tamo junto!